Pergunta 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Primeira coisa, né? Entender essa ideia de seita aqui, né? Seita, parece filme de terror. Seita, as pessoas com capuz. A palavra seita quer dizer divisão. É uma divisão, um ramo de algum grupo. Por exemplo, o cristianismo já foi uma seita judaica. E todas as denominações são seitas, já foram seitas protestantes. O jesuíta já foi uma seita católica, e assim vai. Porque às vezes a pessoa pega a palavra seita, isso aí é uma seita, parece que isso é uma seita. Tá, tudo bem, entenda essa palavra seita. Seita é divisão. Herege quer dizer pessoa que escolheu. Estamos falando de então é herege. Então, pô, que bom, ele sabe escolher, está usando a lei de liberdade. Energúmeno, uma pessoa endemoniada. Ortodoxo, aquele ensino verdadeiro. Você vai entender o significado das palavras, né? Mas e aí? O que pensar dessa questão? Voto de silêncio, eu não falo. Né? Cuidado, boquinha no que fala. Resposta dos Espíritos. Perguntai antes a vós mesmo se a palavra é faculdade natural e porque Deus concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que outorgou. Presta atenção aqui. Se a faculdade foi dada por Deus, ela é má? O sexo é mau? O pênis é mau? A vagina é má? O problema nunca foram as coisas. Como diria Paulo em Romanos 14:14. Nada é impuro por si só. Primeiro. Então, Deus condena o uso do pênis? Não. Deus condena o uso dos olhos? Não. Deus condena o uso da boca? Não. Deus condena o quê? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que Deus lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Então o silêncio, no sentido absoluto, é mal não, né? Senão teria que ficar tagarelando. Deus faria com que a gente ficasse tagarelando 100% do tempo. Não. O silêncio é importante. Agora, qual é o móvel da ação? Olha aí de novo, hein? O móvel da ação. Não vou ficar em silêncio porque eu não posso falar besteira, então eu fico aqui. Não, você tem que exercitar o falar para aprender a separar o que é bom do que é ruim. Por isso que o nosso amigo, professor Eurípides Barçanufo, fazia debates entre os jovens da sua escola. E alguns explicam, debate não é bom, debate é do demônio, debate é das trevas. Tinha que reclamar com Deus. Não, como é que se aprende a debater? Debatendo. Então, o silêncio por si só não é bom nem mal. Agora, ele pode ser útil ou pode ser inútil. Quando eu não faço nada, fico apenas em silêncio, é inútil. Agora, quando eu faço silêncio para buscar um recolhimento, ele é útil. Quando eu faço silêncio para evitar falar uma besteira para alguém que me agride, ele está sendo útil. Que é quid est la veritas? O que Jesus respondeu segundo a tradição? Continuam os espíritos. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como ato de virtude. Enganam-se, entretanto, porque não compreendem suficientemente
as verdadeiras leis de Deus. Essa é a questão. Por isso que o espírito, em vez de querer raciocinar não, vou raciocinar com base na Bíblia, vou raciocinar com base no romance, vou raciocinar com base nas crenças de um médium tal. Se em vez de fazer isso, se baseasse com base nas leis de Deus, nas leis morais, ele erraria muito menos ou não erraria nada. Mas nós nos distanciamos muito disso. Então temos que tomar cuidado com isso, ok? Às vezes a intenção é boa, o móvel da ação pode até ser bom, mas não há utilidade. Se não há utilidade, não há crescimento. Comentários de Kardec. O silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Simples assim, né? Se você não se relaciona, você não cresce como deveria. Não vou dizer que não cresce nunca, mas não cresce como deveria ou como poderia. Essa é a questão fundamental. Temos que viver em sociedade, mesmo que ela seja ruim.